A comarca de Caratinga está com inscrições abertas para o alistamento de jurados para sessões do Tribunal do Júri do ano de 2023. Nós vamos conversar com o juiz Cleiton Chiodi para esclarecer um pouco sobre o papel do jurado e como serão realizadas essas inscrições. Muito obrigado inicialmente pela possibilidade de poder transmitir à sociedade da comarca de Caratinga essas informações. Esse papel da imprensa é muito importante para aproximar as instituições públicas da sociedade civil. O Tribunal do Júri, nós temos que lembrar inicialmente que ele possui uma história milenar. Ele surge desde a Grécia Antiga, Roma, mas foi em 1215 na Inglaterra que ele teve a primeira previsão normativa na Magna Carta da Inglaterra de 1215. No Brasil, o Tribunal do Júri ele foi concebido por decreto imperial em 1822, inicialmente com a competência para julgar crimes contra a imprensa, da lei de imprensa. Em 1824, na Constituição, ele passou a integrar a Constituição daquela época e atualmente na Constituição de 1988 ele está previsto como cláusula pétrea no rol de direitos e garantias fundamentais, e isso significa que o Tribunal do Júri não pode ser extirpado do nosso ordenamento jurídico. E um segundo aspecto que é importante, muito importante destacar, é que o Tribunal do Júri é o espaço democrático por excelência em que o cidadão integra o poder judiciário e exerce a jurisdição. Ele tem uma natureza de direito daquelas pessoas que são acusadas dos crimes dolosos contra a vida serem julgadas por seus pares, pelo conselho de sentença, e também um dever do cidadão de julgar esses casos. Então, acho que isso é muito importante, é o exercício da cidadania por excelência que fica sedimentado no Tribunal do Júri. A função de jurado ela é obrigatória, ela não é remunerada, porém, como eu disse, além de constituir o exercício da cidadania, e aqui eu gostaria de lembrar e sugerir uma reflexão a todos, porque a vida em sociedade ela não se dá somente no aspecto privado, ela também possui uma esfera pública de participação. E o Tribunal do Júri é uma dessas esferas. Afinal de contas, o jurado, ao exercer a sua cidadania, integra um poder da República que é o judiciário, essa abertura democrática conferida pelo Constituinte. Então, como eu dizia, o serviço do jurado ele é obrigatório, mas a gente faz o apelo aqui para quem tem interesse se voluntarie, né, para exercer essa nobre função. Maiores de 18 anos, com bons antecedentes, residentes em todos os municípios da comarca de Caratinga podem integrar o Tribunal do Júri desta comarca. Onde as inscrições são realizadas? Então, nós temos duas formas para a realização das inscrições. A primeira delas é pessoalmente no Fórum da Comarca de Caratinga, junto à Terceira Vara Criminal e do Tribunal do Júri, da qual sou juiz titular, podendo ser feita mediante apresentação de cópia de comprovante de endereço e dos documentos pessoais, documento de identificação e CPF. E também é importante ressaltar, até para facilitar, ela pode ser realizada através do e-mail da Terceira Vara Criminal. O e-mail é o seguinte: cga3criminal@tjmg.jus.br. E nesse e-mail basta também informar os dados, como o nome, profissão, endereço, CPF, número de telefone e anexar cópia de documento oficial de identidade com foto e do CPF. Como o senhor disse, trata-se de uma função não remunerada, mas que tem benefícios. Poderia dizer algum deles? Com certeza. Eu acho que o primeiro benefício é o exercício da cidadania. Esse eu sempre gosto muito de ressaltar aos jurados que participam aqui no Tribunal do Júri, mas além desse benefício, há benefícios efetivos, como
a impossibilidade de qualquer desconto ou qualquer prejuízo no local de trabalho para o jurado que compareça às sessões de julgamento. Também, o efetivo exercício da função de jurado confere legalmente presunção de idoneidade moral e também um aspecto que é muito importante quem exerce a função de jurado, quem exerce o integra o conselho de sentença, ele pode utilizar esse exercício da função de jurado como critério de desempate em certames públicos, concursos públicos, licitações públicas e também as promoções nos respectivos cargos públicos. Numa sessão de tribunal do júri, são quantos jurados? Como que é essa dinâmica, desde o sorteio até a participação efetivamente no conselho de sentença? Perfeitamente. Inicialmente, nós temos que lembrar que na nossa comarca, em razão do número de habitantes, a lista geral que é formada nos meses de outubro e novembro de cada ano, ela contempla entre 300 e 700 jurados. Para cada reunião periódica, aqui na comarca, nós temos a praxe de mensalmente sortear 25 jurados. Esses 25 jurados, no mínimo, pode haver sorteio de jurados suplentes, a depender da necessidade, mas esses 25 jurados, mais o juiz-presidente, integram o tribunal do júri. E em cada sessão de julgamento são sorteados 7 dentre esses 25 jurados que efetivamente integram o conselho de sentença e vão julgar o caso, vão julgar os fatos que são trazidos a julgamento no plenário do tribunal do júri. E eu também, se me permite explicitar, um princípio basilar do jurado que reforça a sua importância é a da soberania dos veredictos. O que o conselho de sentença decide não pode ser alterado por mim, como juiz-presidente do tribunal do júri, e por nenhum outro órgão do Poder Judiciário. O que pode haver em situações muito específicas legalmente previstas é a realização de um novo julgamento. Então isso vem a coroar a importância e a confiança do legislador constituinte ao jurado, no seu senso de justiça ao decidir os casos que são trazidos ao tribunal do júri. A comarca de Caratinga é uma comarca de importância. Como que tem sido a produtividade da terceira vara criminal e do tribunal do júri? Eu gosto sempre de lembrar que a comarca de Caratinga, no ano de 2020, ela foi contemplada pelo Tribunal de Justiça com a instalação de 2 novas varas, a terceira vara cível e a transformação do cargo de juiz auxiliar na terceira vara criminal e do tribunal do júri. Então, eu passei a integrar, eu promovi para a terceira vara criminal e do tribunal do júri, assumi em agosto de 2020, em meio à pandemia, com todas as dificuldades inerentes a esse período para a realização especialmente das sessões de julgamento. Nós temos, apesar de tudo isso, um ritmo muito acelerado de julgamentos, são no mínimo 2 júris por semana que estão sendo realizados e nós temos um passivo hoje de aproximadamente 70 júris pautados, prontos para serem realizados aqui na comarca de Caratinga. E nós contamos aqui, felizmente, com a colaboração enorme do Ministério Público, dos advogados, dos defensores públicos e especialmente dos servidores da terceira vara criminal, que não têm medido esforços junto comigo para a realização desses julgamentos. E dentro desse trabalho, sem dúvida, os jurados também são fundamentais. Essencialmente, e sem os jurados não é possível realizar esses julgamentos. Não é possível o juiz de carreira julgar os casos que são afetados à competência do tribunal do júri. Então, por isso, a importância redobrada dos cidadãos poderem integrar, se voluntariar para a realização das sessões do tribunal do júri. Tem um prazo para a realização dessas inscrições? As inscrições já estão abertas, o prazo se finda no dia 16 de setembro próximo e quem tiver interesse, novamente fica o convite para vir até o fórum local ou fazer a sua inscrição através do e-mail da terceira vara criminal.